A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor junto com você. Hoje eu quero continuar falando a respeito das epístolas gerais. E hoje falarei sobre a segunda epístola que geralmente atribuímos ao nosso irmão João, aquele mesmo, um dos 12, que fora discípulo do nosso Senhor Jesus e, por conseguinte, apóstolo. Tá bom? Não está claro, escrito lá, que foi João que escreveu, porque o escritor se apresenta num capítulo único, versículo 1, como o presbítero, tá bom? Mas nós entendemos porque, como já fizemos uma análise da primeira e mostramos com evidência interna que foi o João que escreveu, o ponto de partida da segunda é justamente o versículo que está na primeira carta. Primeira de João 2:19, o João vai dizer assim: eles saíram do nosso meio porque não era dos nossos, porque se fosse dos nossos teriam permanecido. O fato de terem saído prova que eles não eram dos nossos. Observe, na segunda carta, o reflexo é justamente dessas pessoas que saíram do meio deles e saíram propagando a heresia do docetismo. O docetismo era uma doutrina que afirmava que Jesus não poderia ter vindo em carne, ou seja, não poderia ter encarnado. Ele até parecia um ser humano, mas não era. E essa doutrina é combatida na segunda carta ou epístola, capítulo único, versículo 7, aonde João vai dizer que muitos anticristos têm saído pelo mundo. E esses são aqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne, tá? Então observe, o que o João vai combater nessa segunda epístola é uma doutrina chamada docetismo. E aí nós podemos ver que, como na primeira carta ele diz, saíram do nosso meio, na segunda carta esse povo que saiu daquele meio estava saindo e propagando heresias, o veneno letal da heresia. Aí o João vai escrever para combater. A dúvida é para quem ele escreveu, porque ele chama de a senhora eleita. Alguns estudiosos acreditam ser uma igreja, outros estudiosos acreditam que ele está escrevendo para uma mulher, que era uma viúva e a igreja funcionava na sua casa, tá bom? Então o João vai escrever essa carta por volta aí do ano 85 a 90. Os historiadores estão brigando se é para uma mulher ou se para uma igreja, tá bom? Mas a doutrina a ser combatida é o docetismo, e quem escreve, tudo indica ser o nosso irmão João mesmo, porque nós associamos essa questão da primeira carta, no capítulo 2, versículo 19, e ele vai combater basicamente a mesma heresia na segunda carta, capítulo único, versículo de número 7, que nós vamos ver essa disposição do João em combater. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.